eu me recordo de uma frase em que é uma frase que ela é muito difundida no meio do pessoal da constelação, e essa frase ela diz assim: é perfeitamente possível ser feliz sozinho, mas somente na relação com o outro é que seremos plenos. Então, e todos nós temos sempre algo dentro de nós que nos leva a buscar a relação com o outro. Muitas vezes movido e motivado por questões infantis, mas esse buscar estar com o outro sempre tem forças maiores dentro de nós que nos leva por esse caminho. A gente pode fazer diversas reflexões. Por que o ser humano quer tanto ter um relacionamento de casal, um relacionamento afetivo com o outro? Se dá tanta dor de cabeça, tanto conflito, um desgaste, na maioria das vezes. Bom, a gente pode fazer essa reflexão por diversos caminhos, mas aqui eu gostaria de ressaltar um que é a força da vida. Então, todos nós temos aqui no nosso cérebro uma parte lá, numa região mais profunda do nosso cérebro, que nos diz assim: eu preciso estar com o outro para eu me reproduzir e a vida passar adiante. Eu sei que por vezes isso parece assim um pouco, qual é a palavra? Bruto, um pouco, talvez, religioso, machista, enfim, não sei. Diversas palavras me vêm à mente. Mas somos animais, em essência. Tudo bem que eu tenho também uma parte em mim que me define como ser humano, mas as forças instintivas que atuam em mim, elas são, pela lei da hierarquia, elas chegaram primeiro no ser humano, então elas são maiores e mais fortes do que o lado humano. Se eu não me cuidar, aquilo que é instintivo em mim vai prevalecer e talvez prevaleça de uma maneira que não vai ficar bom para mim e eu vou ficar adoecido. Então, todas as reflexões que eu faço aqui no meu canal são no sentido de coloque o seu adulto para cuidar da sua vida antes que você se adoeça e outras forças maiores passem a atuar aí em você e você perca o controle da sua vida, você perca o controle do seu objetivo, daquilo que você quer para você. E hoje é mais uma reflexão para a gente olhar para o nosso lado adulto, para a gente olhar para aquela parte lá do nosso eu que nos define como seres humanos. Ok, eu tenho um lado animal em mim, que se o meu instinto atuar, essa força é maior do que o lado humano, e o instinto vai prevalecer, porém, se eu me cuidar antes que o instinto seja acionado, se eu me cuidar de uma forma racional, adulta, eu fico melhor. E a nossa reflexão de hoje é nesse sentido. Como que eu faço para que a minha vida seja leve? Principalmente na relação de casal. Será que é possível, na relação de casal, a relação ser leve e fluir? Bom, um primeiro passo que eu sugiro é que todos nós tenhamos isso como meta. Tenhamos isso como objetivo na relação afetiva, que possa ser leve. E para começar essa reflexão na noite de hoje, eu quero contar para vocês que hoje e nas próximas 4 segundas-feiras,
eu vou me inspirar nesse livro aqui, O Amor que Nos Faz Bem, do João Garriga. João Garriga, ele é um autor que eu gosto muito. Eu sempre utilizo ele nas minhas reflexões. E lá na página 41 desse livro, ele nos fala das 5 condições para o bem-estar do casal. Bom, na verdade, aqui mais para o início desse texto, ele diz que essas 5 condições, na verdade, ele está citando um outro autor que se chama Arnaud Desjardins. Não sei se fala assim, tá, gente? Qualquer coisa me perdoem a pronúncia. E o Arnaud Desjardins, o Garriga conta que ele era discípulo de um sábio hindu. Eu não vou me atrever a falar o nome do sábio, mas e o Arnaud Desjardins, ele escreveu um livro falando daquilo que ele aprendeu com o mestre dele. E ele então fala dessas 5 condições para que o relacionamento afetivo seja saudável, que ele seja um relacionamento de valor, que flua aquilo que precisa fluir na relação afetiva. E a primeira condição é a condição de que seja leve. Bom, vou ler o primeiro parágrafo aqui que o Garriga escreve, tá? Só para a gente introduzir. Aí o restante, as reflexões são minhas, permeadas por aquilo que ele vai colocando também. Então o Garriga fala assim: a primeira condição é que seja fácil, que flua sem muito esforço, que as coisas sejam confortáveis, que não tenhamos de desperdiçar grandes quantidades de energia em emoções, nem sejamos obrigados a lutar contra elas. Quando essa condição está presente, existe uma comunhão real, uma comodidade que não é rotineira, na qual não há dramas nem tragédias, só bem-estar. Tudo se desenrola com naturalidade e as coisas são fáceis e leves. Bom, quando eu leio isso daqui, é bom, né? É algo que eu não sei como é aí para vocês, mas quando a gente consegue na relação afetiva vivenciar esse estado, como é gostoso, como é engrandecedor para o casal. O casal tem uma sensação de que vale a pena estar junto com o outro naquele momento. Mas por que será que a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro, né? Então, na minha reflexão de hoje, eu quero olhar um pouquinho para isso. O tema da noite, que seja leve, que seja fácil. E, na verdade, se eu puder resumir tudo que eu vou dizer hoje, eu resumo no seguinte: que seja uma relação entre 2 adultos. Ponto. E tá tudo resolvido. Vai ser leve. Podemos até encerrar a live. Já falei tudo o que precisava dizer hoje. Não, brincadeira, eu não vou encerrar a live, porque como é que a gente faz para ser adulto mesmo? Infelizmente, não é tão simples para nós seres humanos, né? A gente falando como, olhando para a espécie, né, da raça humana, a gente ainda está muito em construção disso, né? Como é ser adulto na vida? Como é que eu faço para usar a minha parte racional e atuar na minha vida de uma forma saudável? Porque a maior parte das vezes a gente não consegue utilizar. Na maior parte das vezes a gente
deixa a nossa criança interna cuidar da nossa vida. E aí a nossa criança interna traz muitas coisas que nos levam para situações adoecidas, para situações em que eu não vou ter um bom resultado. Bom, resumindo, vou falar de novo que seja um relacionamento entre dois adultos. Mas o que é mesmo viver, levar a vida no adulto, acionar o adulto e o adulto cuidar da vida da gente? O que é isso? Disso eu estou falando de viver a realidade racionalmente. Mas Inês, todos nós não vivemos a realidade racionalmente? Não. Não vivemos, infelizmente. A grande maioria dos seres humanos, na maior parte do tempo, está em transe. Está em contato com algo aqui do mental. E se eu venho aqui para o meu mental e fico num transe aqui, aquilo que está aqui na minha realidade, eu desconecto. Por vezes não 100%. Por vezes só em determinado grau, mas eu desconecto em um certo nível. E aí eu não estou vivenciando a realidade como eu poderia, como eu tenho aqui na minha mente, no meu cérebro, uma parte que me define como ser humano e que eu poderia estar utilizando esses recursos em meu proveito. E aí, o não viver a realidade de uma forma racional, de uma forma lúcida, coerente, isso acontece porque entre eu e a realidade, eu tenho muitas construções mentais. Isso que eu estou chamando de construções mentais é aquilo que eu tenho lá no meu inconsciente. E que grande parte daquilo que eu tenho no meu inconsciente são adoecimentos. São crenças limitantes, são lealdades familiares. Bom, para saber, para ter um termômetro aí de que tanto que eu tenho disso de adoecimento, disso que eu estou chamando aqui de construções mentais adoecidas lá no inconsciente, basta olhar para a sua vida e medir que tanto que a sua vida está como você gostaria. Que tanto que você sente aqui internamente que você tem um controle da sua vida, que você sente que a sua vida vale a pena, ela faz sentido para você. Até aqui agora eu quero propor um pequeno exercício, de 0 a 10. Qual é a resposta que vem? Qual é o número que vem? Que tanto que você sente que você vive a realidade, que a vida faz sentido para você, que você tem um controle daquilo que é seu. Não estou falando controle de tudo, não. Estou falando de um controle interno daquilo que é seu. Porque aí, dependendo do número que veio à sua mente, aí talvez seja importante você se cuidar um pouquinho mais, tá? Porque aí você tem uma medida de que tanto que aquilo que você traz no seu inconsciente de adoecimento domina e tem o controle sobre a sua realidade. Então, essas construções mentais, elas são como lentes de um óculos. E eu olho a vida através dessas lentes. E essas, dependendo daquilo que eu tenho no meu inconsciente, essa lente, ela distorce a realidade, podendo chegar ao ponto de me cegar completamente em determinados momentos. Eu não sei se você conhece, eu falei isso, me veio à mente aqui, algumas pessoas que eu conheço das minhas relações e eu tenho a sensação de que vive isso daqui, ó. A pessoa não enxerga a realidade dela.
Parece que ela vive muito mais aqui, entregue ao adoecimento mental, familiar, enfim, do que na realidade por si. E aí, dependendo do embaçamento dessa lente, a gente tem determinados problemas na nossa vida. E na vida afetiva também. Porque se a minha lente é assim, que tanto que eu enxergo o meu companheiro? Será que quando eu me queixo do meu companheiro, eu estou me queixando dele mesmo ou eu estou me queixando de alguém do meu sistema familiar? E inconscientemente eu não tenho consciência desse processo e acho que é o meu companheiro. Bom, essa é uma reflexão que eu diria que vale imensamente a pena parar e olhar e refletir. E dependendo do nível de dificuldades que você percebe na sua relação afetiva, ou para quem não tem aí um companheiro, uma companheira, olha aí para dentro. Essa área aí da sua vida. Qual é o nível de dificuldade que você tem? Dependendo do nível, eu te afirmo, é a lente que está distorcendo a sua realidade. Então, o problema, na verdade, é aquilo que está lá no seu inconsciente que precisa ser olhado. Bom, se eu for olhar para as relações de casal, quando a gente está com o outro, ou seja, numa relação de muita intimidade, tanto física, sexual, emocional, uma intimidade em diversos níveis, a relação de casal, ela acorda em nós células dormidas de desamor por nossos pais. Quem disse isso foi o João Garriga. Ele traz essa reflexão. E é verdade. Pode parar e procurar. Na minha realidade como psicóloga e como facilitadora de constelação, toda vez que eu trabalhei com alguém que quis olhar para as questões da vida afetiva, de uma maneira ou de outra, os problemas estavam relacionados à origem, aos pais, à família. Então, não tem como não olhar para isso. Precisamos sim olhar para a origem. Agora há pouco mesmo, eu estava atendendo uma sessão de terapia e a queixa inicial da pessoa era ali, o cônjuge. Algo que ela se sentia desconfortável ali no cônjuge. Fomos olhando, 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 olhando. Final da sessão, chegamos no padrão que ela estava repetindo ali com o cônjuge, que era o padrão da relação com a mãe. Maravilha! Essa pessoa tomou consciência do padrão. Essa pessoa tomou consciência da dança que ela desempenha com o cônjuge. Essa expressão, olhando para a relação de casal, né? Qual é a dança que o casal faz? Também é uma expressão que o João Garriga aqui utiliza, tá? Vou dar os créditos para ele, porque não é meu. E pela lei do pertencimento, a gente tem que ser coerente. Isso é dele. E faz muito sentido para mim, sempre que eu vou trabalhar algo da relação de casal. Qual é a dança que o casal desempenha? Quando o João Garriga fala disso, da dança, ele, na verdade, ele está olhando para a dinâmica do casal. Ó, a pessoa que eu atendi agora há pouco estava repetindo aquilo que ela aprendeu lá na infância com a mãe e que ela julga a mãe até hoje. Então ela se
se emaranha com a mãe e essa pessoa então leva esse emaranhamento para a vida dela. E vai repetir isso com o cônjuge, com certeza. Bom, qual é a dança do casal? Cada casal, principalmente quando tiver problemas, essa dança pode ser uma dança positiva também, tá? Pode ser a dança saudável, pode ser a dança leve. Mas se eu não consigo ter um relacionamento fácil, leve, que satisfaça aquela primeira condição, que flua, então eu preciso buscar o autoconhecimento para começar a me cuidar, para começar a olhar para aquilo que está atravancando esse fluxo na minha relação de casal. Bom, então, para eu falar da relação leve, da relação fácil, eu vou precisar falar um pouco da relação adoecida. E a relação adoecida é aquela em que o amor não flui. É aquela em que tem uma paixão que ela é desgastante. Aquela em que os sentimentos são turbulentos e consomem e dilapidam a nossa energia. Quando eu falo disso, eu estou falando de doença. Não só da doença emocional. Mas veja bem, se eu vivencio algo em minha vida que dilapida a minha energia, o meu corpo ele vai reagir a isso. E aí as doenças podem vir. E aí, alguns casais ficam uma vida juntos assim. Por quê, Inês? Infelizmente, o adoecimento gera vínculo também. Porque através do adoecimento na relação afetiva, acontecem trocas negativas. E, pela lei do equilíbrio, as trocas negativas também fazem vínculo. E aí vai depender muito de como a gente vivencia essa troca negativa. Será que a cada vez que o meu companheiro, será que a cada vez que eu me sinto atingida por algo do meu companheiro, e é algo que me machuca, que eu não fico bem de alguma forma, será que eu entro num movimento de guerra com ele e quero pela minha vez atingi-lo mais ainda, machucar ele mais forte ainda? Porque tem aquele lado nosso muito animal, muito guerreador, que quer entrar nesse movimento. Porém, se eu faço isso, eu talvez esteja iniciando ou esteja ao longo de uma guerra com o companheiro ou a companheira. E aí, a troca negativa gera vínculo. E aí, o casal pode ficar junto 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. No conflito, na dor. De uma forma que mais se machucam do que vivenciam aqueles momentos em que tudo pode ser leve. E casais assim, através dessa troca negativa, geram vínculos tão profundos, numa simbiose de dor, que fica difícil até pensar na mudança. Porque quando a gente fala de um casal adoecido, como esse perfil que eu estou descrevendo aqui agora, quem está de fora facilmente pensa assim, ué, mas por que esses dois então ou muda ou separa? Não é?
É facinho, quem está de fora, é facinho olhar para isso, né? Por que não separa? Por que não mudam e fazem de uma forma mais saudável a relação? Bom, cada um de nós tem o seu porquê de estar aí no adoecimento. Cada um de nós tem em si as suas dificuldades com a mudança na relação ou com a possibilidade de separar. E aí, a hora que a gente fala disso, talvez isso mexa em profundas feridas em nós. Feridas que talvez a gente nunca nem tenha olhado. E aí eu te sugiro, quando a gente fala de mudança, por que a mudança é tão difícil? Ó, a pessoa que eu falei agora há pouco que eu atendi, ela tomou consciência durante a sessão que ela repetiu um padrão dela com a mãe. Se a gente vivencia isso inconscientemente pela vida toda, a gente não vai mudar tão facilmente, porque aqui a gente está falando do vínculo com a mãe. O mesmo se dá com o pai. É um vínculo de amor, um vínculo extremamente profundo na nossa criança interna. Aí, quando eu olho para isso, eu consigo entender a dificuldade de algumas pessoas de mudar na relação afetiva. Ó, essa pessoa que eu acabei de atender, será que ela vai conseguir mudar? Provavelmente sim, porque ela tomou consciência do padrão. Ela nunca tinha olhado para isso. E aí o adulto dela olhou, a parte racional. E eu deixei de tarefinha de casa para ela. Que ela olhasse quais outras relações que ela vivencia baseada nesse padrão. E que ela olhasse também ali para o cônjuge e percebesse que tanto que eu quero viver uma relação saudável ou que tanto que eu quero perpetuar este padrão de lealdade familiar. E aí, quando a gente olha com consciência, a gente pode escolher. Então, aí é que reside a melhor possibilidade de quem vive na relação afetiva um emaranhamento com a família de origem. Eu estava falando a respeito da dificuldade das pessoas de mudar ou se separar, né? Mudar o seu jeito de ser, as suas lealdades familiares. Então, muitas pessoas permanecem no vínculo negativo. Olha, eu diria o seguinte, como diz o João Garriga, é uma escolha respeitável. Afinal de contas, quem sou eu, quem é o outro, para dizer qual é o caminho certo para você? É você que define. Porém, quem fica nesse lugar de permanecer na relação afetiva, através de um vínculo negativo muito forte, sinto muito contar uma coisa, tá? Eu gosto de brincar assim durante os meus atendimentos. Ok, não vai para cadeia, porém, é preciso tomar consciência de que você vai ter que pagar um preço por ficar nessa relação dessa forma. Eu entendo, é difícil realmente mudar. É difícil realmente fazer escolhas grandes, como, por exemplo, se separar. Eu entendo a dificuldade. Eu também, por muitas vezes, eu tenho as minhas dificuldades, eu sou um ser humano. E eu permaneço no adoecimento. Porém, tenha consciência de que no adoecimento teremos consequências. Olhe para isso também como adulto. Porque quanto mais adulto você olhar, mais você tem a possibilidade de, talvez, em algum momento, sair daqui e conseguir vir aqui para um lugar de mudança na relação ou se separar.
buscar uma outra pessoa. E o preço a ser pago é aquilo que eu disse agora há pouco, que eu citei. O amor não flui, é uma paixão desgastante, sentimentos turbulentos e um esvair de energia. O nível de sofrimento é muito grande. Dependendo da situação, dependendo do nível de troca negativa que tem no casal. Ok, vai ser assim. Não tem como mudar, tá? Então aqui, agora, isso que eu tô falando pro adulto, de cada um que está aí me ouvindo. Por quê? Porque a criança interna não consegue aceitar isso. A nossa criança interna, ela vivencia uma fantasia de que eu não preciso pagar o preço da mudança, eu posso continuar como eu sou, como eu estou aqui, e magicamente tudo vai se resolver. Gente, sinto muito, mas isso é fantasia, tá? Eu não tenho como continuar no mesmo comportamento, tanto a nível de comportamento quanto emoções, e ter resultados diferentes. Não. Tem um poema que ele fala disso, né, da possibilidade da mudança. E é um poema, eu não sei, não preparei isso, me veio aqui agora à mente, mas então eu não trouxe para eu ler, então eu vou falar com as minhas palavras. A primeira estrofe fala algo mais ou menos assim: e eu caminho pela mesma rua e caio no mesmo buraco, e tudo dói, e eu não sei por que dói, não sei de onde que vem a dor, como é que aquele buraco surgiu. Aí, num segundo momento, eu caminho pela mesma rua, caio novamente no mesmo buraco, mas aí eu já começo a perceber que tem um buraco. Mas eu ainda acho que a culpa é do outro, quem que fez isso comigo? Por que dói? Foi o outro que fez isso comigo. Ainda sou uma vítima. Num terceiro momento, eu caminho pela mesma rua, caio no mesmo buraco, mas aí eu começo já a perceber, opa, peraí, parece que tem algo aqui que é meu, que depende de mim. Aí, num quarto momento, caminho pela mesma rua, mas aí eu já desvio do buraco e sigo adiante. E num quinto momento, eu caminho por outra rua. Bom, com as minhas palavras, né, o conteúdo desse poema fala disso. E por que eu fico tanto caminhando pela mesma rua, caindo no mesmo buraco? Até aproveitando que eu me utilizei desse poema, você que está aí me ouvindo, quero fazer uma sugestão. Em qual dos 5 momentos que você se encontra? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto? O primeiro e o segundo são momentos de muita inconsciência. No terceiro, eu começo a tomar consciência de que algo depende de mim, que eu não sou vítima de nada. Aí no quarto e no quinto eu já parto para a ação, porque se o problema é meu, se eu coloco ele na minha mão, eu tenho maiores possibilidades de fazer diferente. Mas eu entendo quem não consegue, quem opta por ficar lá no primeiro estágio. Sim, algumas coisas são difíceis mesmo. Sim, eu respeito, porque por vezes a gente está falando de ficar lá no primeiro estágio, de eu não sei nem de onde que vem essa dor, eu só sei que vem e me machuca. Não tenho consciência de praticamente nada, eu acho que o outro é que é o culpado e eu sou a vítima.
por vezes, por detrás disso, tem lealdades familiares muito grandes. Por vezes, eu ainda estou ali numa dinâmica com o papai e com a mamãe, e a minha criança precisa, por amor e por sobrevivência, ser leal a eles. E aí a mudança não virá. Bom, mas quando eu falo de mudança, ou a minha mudança na relação, né, ou seja, eu permaneço na relação, mas eu busco autoconhecimento, eu busco fazer algo diferente, eu busco me cuidar, ou a separação, ou seja, eu busco um outro companheiro, uma outra companheira, uma pessoa que tenha características que se dê melhor com as minhas e que aí sim a vida possa ser leve e fácil junto com essa pessoa. Sim, se a gente olhar para a relação afetiva como adultos, a gente permanece na relação afetiva quando eu estou saudável nela, por uma escolha. Eu escolho estar com o outro porque é bom para mim. Eu escolho estar com o outro porque ele me traz situações, ele me traz coisas que agregam valor à minha vida. Sim, a relação afetiva para uma pessoa que está vivendo a vida no adulto, ela é uma escolha, ela não é por amor à mamãe ou ao papai. E se eu escolho estar na relação com meu companheiro, que possa ser leve e fácil, que flua, que a dança que nós fazemos juntos, que seja uma dança criativa, que seja uma dança prazerosa e gostosa. Não a dança do adoecimento do padrão familiar, do padrão de dificuldades e de trocas negativas. Não, que possa ser uma dança criativa. E aí, o amor flui. E aí, podemos estar livres daqueles sentimentos desgastantes, que desgastam a energia de vida que trazemos em nós. Como diz o João Garriga, 1 mais 1 somam mais que 2. Então, a relação que é leve e fácil, 1 mais 1 soma mais que 2. E então é racional, é lógico eu escolher estar com essa pessoa. Como é que tá aí para você? Como que você se percebe aí na sua relação afetiva?